Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo aquele reviewzinho de Demon Reincarnation e em dose dupla. Isso porque na semana passada não teve vídeo, mas vamos compensar nesse daqui. Então não vamos ficar nem de muito assunto, vamos direto pra parada, mas não se esqueça aí de deixar aquele likezão do fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, compartilha aí nos sites de leitura, onde vocês conferem a obra, que tá rolando conteúdo de Demon Reincarnation aqui no Nerdpack. E é claro, confira aqui também na descrição todos os nossos links. E eu acho que é isso. Bora lá! Galera, conforme a gente viu no último vídeo, a casa caiu pro Yuji. O Eudine acabou descobrindo que o moleque tava querendo fazer uns contratos meio barra pesada com uma galera mais pesada ainda, e aí o caldo entornou. A gente acaba descobrindo que não era somente uma questão do garoto não ter feito proerd e tá andando ali por meios ilícitos, e que na verdade ele estava pensando em até fazer um contrato com um demônio para poder aprender magia negra. Aí imaginem vocês, né? Manchou o nome da família de tudo quanto é jeito. Isso porque, de acordo com a história, a família Vermute é uma grande inimiga aí dos demônios e também de magia negra. Era como se fosse um tabu, um Vermute meio que caminhar por esse caminho de querer aprender magia negra, e durante os 300 anos de história da família nunca houve esse precedente. E imaginem vocês agora tendo ali o filho da linha de sucessão, né, em tese, aquele que deveria ser o líder da família no futuro, se envolvendo com essas paradas. Entornou o caldo, o pirão azedou. O Eudine então tenta ali dar uma apaziguada na situação com o Yuji, tentando conversar e dizer que talvez entendia um pouco da situação dele, de ser oprimido um pouco lá, de ter um pouco dessa pressão aí, e que de certa forma ele meio que foi ali utilizar os serviços sucubísticos para tentar aliviar um pouco de toda essa tensão. Mas fazer um contrato com um demônio, galera, e querer aprender magia negra, isso daí era inadmissível. E o Eudine joga um balde de água fria na cara do Yuji quando ele diz que na verdade o moleque estava sendo bem do otário. Porque quando você faz aí pactos com esses seres caramunhescos, tu literalmente fica na palma da mão dos caras. E aí o Eudine até comenta que se fosse pedido pro Yuji, por exemplo, que matasse alguém de sua família, fizesse algum tipo de traição, ou seja, ele ia ter que atender ao pedido igual uma cadelinha com o rabo entre as pernas. O pior de tudo é que o Yuji ainda quer cantar de galo. Ele tenta de alguma forma tentar justificando as suas ações, e eu vou ser sincero que por um momento a gente até tenta entender o ponto de vista do rapaz. Só que tem um detalhe bem curioso, é que aparentemente, diferente do que eu pensava aí no início da obra, ele sempre teve o total apoio do seu pai. Tanto que o cara deixou que ele seguisse o seu caminho, né? Fosse lá pra Arote, a terra lá da magia azada, para que ele desenvolvesse ali a magia que tanto ele tinha afinidade e gostava. Aí o bagulho deu errado, e tudo bem, não saiu como esperado, mas não é como se o pai dele fosse um déspota que ficasse aí esculachando o moleque, querendo que ele seguisse pelo caminho A, B ou C. Ele deixou o cara seguir o que ele achava que ia ser mais interessante para a vida dele e fé. Agora, se não deu certo, o pai também não pode ser responsabilizado, né? Só que o nosso prota coloca o moleque rapidinho no lugar, dando aquela ensaboada de lei, dizendo que ele teve as mesmas oportunidades que todo mundo, dizendo que aí se ele não conseguiu ter o êxito que ele queria, a culpa não era de ninguém e ele não poderia culpar o mundo por conta das suas ações. E para terminar, dá uma porrada na cara dele também. Porque lição de moral bem dada tem que vir junto com a porradinha para poder ficar marcado. Mas enfim, ao ponto que as coisas já chegaram, não tem como já deixar o negócio restrito ali, e é chamado aí o Lovelian, que é o mestre da Torre Vermelha, teoricamente aí o mestre do Yuji, e o próprio chefe da família também é avisado de tudo que aconteceu. E aí todo mundo fica chocado com a situação, né? Porque apesar de meio que já se ter uma ideia de que o Yuji não estava andando lá muito com as pessoas de boa índole, ninguém esperava que ele chegasse a esse ponto. É nesse momento que rola aquela reuniãozinha de lei para decidir o futuro do moleque. E aí aparece um ser extremamente misterioso que gera uma revolta em todos os nossos outros membros sentados à mesa. Que é aí o Balzac, o mestre da Torre Negra. E eu não sei vocês, mas logo de cara eu já achei esse maluco um tanto quanto dissimulado. A Theonis, a mãe do Yuji, começa a dar uns faniquitos que não tá entendendo por que aquele cara tá ali. Até porque ele é o representante máximo do que era a magia negra dentro desse mundo. Inclusive o cara era tão costa quente que ele tinha um contrato direto com o demônio
demônio do encarceramento, que é aquele mesmo que está relacionado ao começo da história, ao qual aí o Vermute fez um acordo que a gente ainda não sabe muito bem qual foi, e mais que decidiu aí como o mundo funciona agora em diante. O Lobelian então ali tenta fazer meio que um intermédio, dizendo que ele era o mestre da Torre Negra e de certa forma ele estava ali para deixar as suas considerações sobre o fato e dizer que a galera da Torre Negra não tinha nada a ver com o que tinha acontecido ali. O mago que se envolveu ali com Yoji, que queria fazer aquela ofertazinha marota para ele, era um mago independente e não fazia parte dos magos regidos e sendo controlados ali pela Torre Negra. Mas ao mesmo tempo, o Balzac chega ali querendo fazer uma espécie de meia-culpa, dizendo que o acordo firmado entre o Vermute e o demônio do encarceramento há anos atrás era muito importante e que ali eles tinham muito interesse no bem-estar da família Vermute, que isso aí era uma coisa um tanto quanto obscena que aconteceu, e mesmo não estando ligados diretamente com a situação, eles estavam ali meio que representando a guilda dos magos negros para mostrar o tamanho descontentamento que eles tinham com tal situação. Isso porque ninguém deveria atrapalhar a bela e linda vida de um Vermute, muito menos um mago negro. O cara chega dizendo que eles vão assumir todas as responsabilidades pelo ocorrido, até que ele é meio que counterado pela Theonis, dizendo que tipo de responsabilidade eles iam assumir, sendo que a galera ali que estava mexendo com coisas ilícitas já estavam sendo presas, as sucubos lá também já estavam sendo presas, ou seja, estouraram a porta do cabaré, lacraram tudo e prenderam todo mundo. Mas o cara diz que a ofensa que essa galera fez foi tamanha que eles iam pegar a cabeça do Barão Ulfer lá, que era o cara que queria fazer o contrato com o Yoji e que provavelmente estava cheio de má intenção. E isso deixa o Eugene e também o mestre da família trigados, porque eles sentem como se talvez estivessem devendo um favor para a guilda dos magos negros, ou como se eles estivessem, de certa forma, sendo dissimulados, querendo meio que agradar de uma forma meio estranha. Pra gente ver o tamanho da merda que o Yoji fez. O Balzac chega a fazer uma arcanice ali, rapidex, com ele fazendo meio que um contato com o demônio do encarceramento diretamente, aonde ele recebe a informação que o próprio bichão tá muito chateado com toda essa situação. Pra vocês verem, né, minha galera? Colocaram a família em maus lençóis, tendo que meio que aceitar goela abaixo favores da guilda dos magos negros e do próprio demônio do encarceramento. Yoji, o que você foi arrumar? Mas enfim, Balzac faz ali as apresentações dele, diz que tá aí pra ajudar, tá de peito aberto e sai da sala. E nesse momento também é pedido para que o próprio Eugene saia da sala, que eles vão meio que decidir qual vai ser o futuro do Yoji. E aí o paizão decide que a melhor opção é levar o Yoji de volta para casa, de volta lá para a família principal. Isso porque a permanência dele em Orochi já não é mais garantida, até porque a gente viu que o moleque não soube lidar com a liberdade que ele teve. Aí, minha gente, a mãe do moleque, a Theonis, começa a rodar a baiana. A bicha fica muito bolada, isso porque ela não quer que o moleque volte para a família principal, porque lá ele vai ser alvo de chacota e ele não vai ter espaço nenhum. Isso porque o Cian e a Ciel já estão lá, ó, cheio de moral na casa da família principal, e o Yoji ia chegar lá como um pobre coitado, um fracassado, que tinha perdido todo esse tempo sem evoluir nada e estava voltando para lá com o rabinho entre as pernas. Mais uma vez eu volto a dizer para vocês que o pai, ele é um cara muito gente boa. Ele quis trazer o moleque de volta para perto para que ele pudesse talvez supervisionar ou até acompanhar de perto o que estava acontecendo com o garoto, né? Ele meio que nas entrelinhas ali, meio que percebe que talvez deixar o garoto seguir em frente e ir para Orochi sozinho não tenha sido uma boa opção. E a Theonis começa a jogar um monte de coisa na cara do maluco. Tá parecendo aqueles relacionamentos de 30 anos onde os malucos fingem que é tudo lindo, maravilhoso. E quando a bomba poca, é tipo um vendaval de coisa jogada na cara. Pois é, ela fica falando que se ele realmente quisesse ter ajudado aí o Yoji, ele deveria ter meio que obrigado o Lobelian a aceitar o moleque como aluno diretamente, ou seja, queria que o cara passasse uma carteirada de lei, botasse na mesa aquele brasão da família Lionheart e obrigasse o cara a ensinar o filho dele, mesmo se o moleque não tivesse tamanha aptidão para tal coisa. E aí o pobre coitado fica ali com a cara meio de triste, e eu tenho quase certeza que nesse momento você também esperava que ele fosse dar um porradão na mesa, derrubar tudo, jogar tudo pro alto e mandar a Theonis pra casa do chapéu.
Mas não, ele tá ali bastante aflito e já dá pra gente perceber como toda essa situação deixou ele bastante abalado. No final das contas, então, ele nem decide retrucar um monte de coisa ali que a Theone está jogando na cara dele. E se o desejo dele era então levar o garoto pra casa principal, ela preferia que o moleque ficasse junto com sua família e continuasse os seus ensinamentos e os seus aprendizados de magia por lá mesmo. E o engraçado é que ela quis jogar toda a culpa do que estava acontecendo com o garoto pra cima do paizão, mas na verdade ela própria não percebe que as suas atitudes é que fazem que talvez o moleque tenha toda essa insegurança, né? Enfim, a hipocrisia. Mas então logo ali no finalzinho do capítulo, depois desse arranca-rabo que a Televisa não poderia fazer igual, a gente tem o Eugene saindo da sala e logo ali no corredorzinho tem aquela figurazinha catastrófica e misteriosa esperando o garoto para trocar uma ideia. E é ali, é claro, o Balzac, que queria meio que trocar uma ideia com o moleque a respeito de alguma coisa que a gente não sabe ainda porque o capítulo terminou. Mas se você é curioso e gosta de um spoilerzinho, fica aqui comigo que eu vou te contar. Pois é, minha galera, logo assim que o Eugene sai da sala, o Balzac dá aquela embarreirada nele, chamando o moleque pra conversar, isso porque lá dentro eles nem puderam trocar uma ideia direito porque o circo tava pegando fogo. O Eugene, a gente já sabe que tem uma personalidade um tanto quanto forte e autêntica, não é de se fazer e levar muito desaforo para casa, ainda mais quando é para conversar com alguém que representa tudo aquilo que ele repudia. Ele então, no maior sarcasmo, diz que não sabe o que ele deveria tratar com um cara igual aquele, que ele não deveria ficar falando aí com magos da Torre Negra, magos negros, que pra ele aquilo ali não fazia sentido ter aquele tipo de conversa. E como eu digo pra vocês que o Balzac é um tanto quanto dissimulado e ele é bem serpentoso com as palavras, vamos dizer assim, enfim, isso se confirma diretamente no diálogo que ele tem com Eugene, onde novamente ele lamenta, né, por ter acontecido tudo isso, mas ele até comenta mais uma vez que nem todos os magos negros estão sobre a alçada da Torre Negra e que, inclusive, até pouco tempo atrás, só uns 2000 anos, praticar magia negra era simplesmente o reflexo de ir pra foice. Só que tudo isso foi apaziguado depois aí do acordinho que o Grande Vermute fez com o demônio do encarceramento. Mais uma vez, ele joga na mesa esse tal acordo que a gente ainda não sabe qual é, mas de certa forma deixa sempre uma pulga atrás da orelha do porquê o Grande Vermute fez isso daí. Além disso, ele acaba comentando também que apesar de existirem magos negros que fogem aí o controle da Torre Negra, não são somente magos negros que são capazes de fazer coisas hediondas ou caminhar para o mal. Isso porque ele dá até o próprio exemplo do Iode, dizendo que, na verdade, foi ele que foi buscar aí meio que as artes arcanas desse maguinho aí para fazer aquele contrato com o tal Barão Ulfer. De certa forma, ele dá aquele tapinha de pelica na cara do Eugene, dizendo que, apesar dos magos negros receberem essa alcunha do mal do mundo, não são somente os lobos que são lobos. Tem muito cordeirinho aí que se finge bonzinho e tá do lado do povinho de boa, que não sei o que é bem mais lobo do que os maguinhos negros que todo mundo já sabe quem são. Só falta o Eugene virar as costas e mandar o cara pra casa do chapéu depois de receber esse pedala Robinho. Mas, de certa forma, o Balzac consegue captar ali a atenção do moleque, dando ali uma infladinha no ego dele, dizendo que a fama do Eugene já tá meio que correndo pelos lugares e que, inclusive, ele sabia que o Eugene tinha pedido e recebido uma carta-recomendação para que ele pudesse entrar em Akron. Akron, que é a tal biblioteca lá, onde tem os livros mais zica do mundo, para qual o Eugene estava querendo ir para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa relacionada ao passado da galera, né? O que aconteceu com a Siena, o que aconteceu durante esse intervalo que ele não tinha reencarnado. Só que o Balzac chega a comentar que provavelmente só com a recomendação de um mestre de torre ele não conseguiria entrar, até porque Akron é um lugar muito particular, muito único e não é qualquer cachorro morto aí que consegue sair entrando lá não. Não que o Prota seja um cachorro morto, mas digamos aí que ele não tem cacife ainda para poder fazer isso. E mais uma vez, como se fosse como uma dádiva ou um grande presente, ou ali como se fosse alguém querendo talvez criar uma bajulação ou uma espécie de dependência velada, o Balzac comenta que o motivo dele estar ali era que ele também, como mestre de torre, ia fazer mais uma carta-recomendação
para que assim o Eugene tivesse duas cartas e meio que os outros mestres não poderiam refutar a entrada dele no local. O Eugene fica até um tanto quanto escabriado e fica se perguntando, mas o que você quer de mim aí em relação a fazer esse favor aí para mim do nada? Não espere que eu vá reconhecer vocês, magos negros, como seres respeitáveis e que eu vá pegar, fazer festinha em casa, chamar para poder tomar uma no final de semana ou coisa do tipo. Nada disso vai acontecer não. Balzac então ele fala que não espera nada disso, que ele só quer ajudar e quer que o moleque tenha o progresso que ele possa ter entrando na tal biblioteca. Nesses momentos nada me tira da ideia que talvez o Balzac já tivesse algum conhecimento de que o Eugene não é somente o Eugene, mas enfim, nada é confirmado aqui até o momento. O Eugene naquela então do malandrão protagonista zica do baile que é diferenciado e boladão diz que, pô, ser amigo de vocês, eu não vou ser não. Mas se você tá querendo me dar um presente aí de graça, quem sou eu para negar? Dá aqui na mão, pai. E é assim com esse diálogo um tanto quanto inusitado e que talvez não faça muito sentido nesse primeiro momento, que a gente vai terminando aqui essa zonazinha de spoilers, agora com o Eugene com duas cartinhas quentes, cartinha recomendação, para entrar na biblioteca, onde provavelmente ele vai descobrir muita coisa sobre o passado dele e de seus companheiros. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também daquela zonazinha de spoilers de lei. Não esquece aí de deixar aquele likezão de fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho se for a sua primeira vez por aqui e a compartilhar em tudo quanto é canto que tem conteúdo de Damn Reincarnation aqui no Nerdpack. Além disso, não deixa de deixar aquele comentáriozão bolado para engajar. Foi isso por hoje. Tem mais vídeo recomendando em algum local aí da tela para você. Não deixa de ver não. E é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima e tchau!